E aí galera, eu tô abrindo aqui Tesla Force, que foi lançado oficialmente agora dia 19 de novembro de 2020, após cerca de 3 meses e meio em acesso antecipado no Steam. É desenvolvido e publicado pelo estúdio finlandês Stentones. Na verdade é o quinto Twin Stick Shooter cooperativo deles, né? A gente conferiu aí pelo menos uns 3 deles anteriores. E esse aqui é um spin-off do Tesla vs Lovecraft de 2018, que era bem arcadesco, né? Um arena shooter basicamente. Só que esse aqui tem características bem diferentes, ele vai para um lado mais roguelite, com bastante rejogabilidade, tem mais recursos, mais monstros, né? Tem uma temática meio similar, claro, né? Meio sendo um spin-off, se passando mais ou menos na mesma linha do tempo, né? No mesmo universo, mas tem uma pegada bem diferente, vários recursos mais avançados, eles deram uma melhorada boa no jogo e tudo que as pessoas reclamavam um pouquinho do Tesla vs Lovecraft em termos de rejogabilidade, em termos de progressão, eles conseguiram melhorar bem aqui e ficou um desafio maior por ser roguelite também de brinde, né? Ele tem uma camada muito boa de progressão permanente, inclusive tem personagens destrancáveis, você começa com o Tesla destrancado, a Mary Curie também destrancado, aí você tem que destrancar o Lovecraft e a Mary Shelley, que é a escritora do Frankenstein, se eu não me engano. E ele conta com co-op apenas local para 4 jogadores. Antes de entrar no jogo aqui e começar uma nova partida e tal, vou mostrar aqui as opções. No momento não tem idiomas, tá? Só tem inglês no momento. Ele ia ser lançado com várias traduções, não sei se por algum motivo não foi. Pode ser que venham em atualizações futuras, né? A Stentones já trouxe atualizações futuras em outros jogos que trouxeram idiomas, então imagino que seja o caso. Pode ser também. Aqui a gente tem as opções visuais, poucas coisas, né? Nada demais. Há algumas opções de preset de câmera, você mudar o ângulo basicamente. Controles, tá? Você pode jogar ele tanto no teclado e mouse quanto no joystick. Eu costumava jogar jogos assim até da Stentones no teclado e mouse, hoje eu prefiro jogar no joystick, já me acostumei. Opções de áudio bem simples. Aqui são os perfis, né? Você pode ter 4 saves distintos, esse aqui é o segundo slot que eu estou usando aqui, que não cheguei a jogar ainda nele. Créditos, cutscenes que você libera durante a campanha. Então vamos lá. Vai começar com uma cutscenezinha. Acho que é um tutorialzinho de começo, né? Pelo menos o Tesla vs Lovecraft tinha isso. Deve seguir a mesma linha. Ele começa mais ou menos no final do Tesla vs Lovecraft, por assim dizer. Mas não é uma continuação, segundo os devs. É um spin-off, né? Já que é um jogo com uma pegada diferente. Por enquanto estou andando no analógico esquerdo, né? Ou no teclado WSD. Aqui ele fala para teleportar com left button ou espaço, né? Essa Wardenclyffe Tower, no final do Tesla vs Lovecraft, você ativa ela, né? Basicamente eram os supostos projetos do Nikola Tesla. Esse é o outro personagem inicial jogável, né? Você pode optar pelo Tesla e por ela. Acho que ainda é tutorial, tá? Só uma cutscenezinha entre uma fase e outra. Prontinho. Vamos lá. Ó, ou usa o mouse, né? E atira com o botão esquerdo, ou analógico esquerdo, analógico direito mira ao redor, né? Como todo Twin Stick Shooter, right trigger você atira a arma no chão, tem que apertar o botão para pegar. Acho que isso é uma das coisas que mudou também com o tempo, né? Antigamente você já pegava item automaticamente.
Aqui são os Deep Ones, né? São inimigos... Aqui é uma skill, tá? São inimigos comuns da ficção, né? Do Lovecraft. Aí eu tenho que usar left trigger ou botão direito para usar skill. Você vê aqui embaixo tem uma carga dela, né? Em cima da minha arma ali. Falar com a Curi. Aqui tá falando de trocar de arma. Nossa, você carrega 2 armas. Não sabia. Falando pra eu destruir isso aqui. Esse bicho deve ser o primeiro chefe, né? Vou chutar. Eu joguei um pouquinho o Early Access dele bem no começo e depois não cheguei a ver como ficou. Eu acho que como ele não é arena e ele é roguelite, você meio que tem uma progressão entre as fases. Ele tá falando pra eu vir aqui, vou teleportar. São as partes do mecha seu, né? Tem que pegar 4 partes pra poder ativar ele. Ali é um power-up. Eu peguei. O power-up pega sozinho, né? Aí peguei as 4 partes, agora eu aperto B para ativar o mecha. E aí terminou, você aperta o botão para fugir da fase. Passar de fase sempre. Então ele não passa sozinho da fase, né? Você tem que ativar. Aí olha só, como ele é roguelite, ele te dá uma escolha, né, no caminho que você faz. E aqui a gente tem fases de tipos diferentes, né? No Tesla vs Lovecraft, todas as fases eram de survival, né? Tinha que sobreviver tantas ondas, tanto tempo, e aí saía da fase. Aqui não, as fases têm um objetivo específico, né? Cada uma delas tem uma recompensa diferente. Acho que tem uma forma que você destranca para ver as recompensas antes de entrar na fase. Então ele tem essa coisa guiada do roguelite de risco e recompensa, né? Onde você consegue... Ó, tem que fechar 3 isso aí para ganhar a fase. Então ele te deixa escolher mais ou menos, né, o desafio e a recompensa que você quer, por assim dizer. Ó, eu mantive a arma da fase anterior. Isso é uma coisa que o outro não fazia. Pronto, deu. Aí um cristal. O cristal é da progressão permanente do jogo. Energy Cell pode ativar gadgets. Tinha alguma moeda temporária do jogo isso aqui também. Como eu tinha mostrado no outro vídeo do Tesla também, do outro jogo, o teleporte é uma coisa bem crucial, né, para localização, para você poder driblar os inimigos. E aqui tem a questão do mecha ainda, né? Então, por exemplo, eu posso tentar... Você pode ver que ele mostra as partes do mecha, né, no mapa, quando elas aparecem. Tem uma bem ali. E aí você consegue farmar o mecha de novo, ativar ele, né, como um power-up. Pra ter uma sobrevida maior, né, para matar os inimigos mais fácil. A vida não vai recuperar entre as fases aqui, tá? Então é mais limitado, né? Como é um roguelite nesse sentido, é mais difícil também automaticamente. Ó, já tá cheio. Vou lurar a galera aqui. Eu vou aproveitar... Não sei o que é isso. Uma arma, será? É uma arma. Ah, uma arma, olha que bacana. Agora eu vou ativar. Ativei o mecha. Uns power-upzinhos ainda. Mais um power-up. Nossa, aí sim, hein? Essa é uma arma bacana. Pronto. Bom, não perdi vida. Vou pegar essa pilha aqui. Você vê que você pode ficar farmando, né? Tipo, a fase acabou. E você poderia ficar livremente farmando por enquanto, tá? Aqui vai ter uma mecânica depois que vai inviabilizar isso. Ainda não tem. Mas enfim, não vou fazer isso. Acho que vou só pegar aquele cristal aqui e escapar. Deixei outro cristal ali no chão, mas tudo bem. Recompensa. Aí aqui são perks, né? Eu acho que perks são progressões temporárias, tá? Durante a run só, depois você perde elas. 20% de dano.
Mais ou menos a mesma coisa, né? A cada 10 balas. Esse a cada 5 balas seria a média de dano. É, melhor. Eu acho que a progressão permanente eu só consigo ativar entre uma run e outra, tá? De gastar os cristais que eu peguei. Ó, sempre começa a fase com mecha, né? Nossa, os inimigos são fortes pra caramba. Ou é tipo de dano, né? Não sei. Opa! Vou pegar as partes do robô pra me ajudar aqui, que os inimigos estão bem tanques. Ó, o multibarrel. Acho que eu vou continuar com essa arma enquanto o power-up estiver ativo, né? Enquanto eu conseguir resistir aqui. Outra skill. Nem usei o mecha. Vamos lá. Aproveitar isso aí da fase. Tinha algum item de ativar ali que eu não ativei, né? Vacilei. Vou pegar esse. Fix the inhibitor. Não sei o que é isso. É inhibitor? Não sei. Olha, tem alguns inimigos diferentes aqui, né? Vou pegar isso e... Nossa, tanque demais. Vamos usar esse skill aqui pra ver o que faz. Ah, só um blastzinho. Onde tá mandando eu ir agora? Meu Deus, é muito inimigo. Consegui recuperar a vida, né? Se eu não me engano, o Tesla consegue gastar essas baterias que ele tem pra ser carga extra da skill. Tipo, eu tô com 0 cargas de skill, mas eu acho que ele consegue, ó. Aí, ele consegue usar a bateria como carga da skill, é isso mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, que vacilo. Cura aqui é ouro, né? Como o jogo é roguelite, é muito importante pegar cura. Ó, o Nuke é um... Você pega ele e já explode, né? Mata os inimigos. Vou pegar mais desse item. Muito boa essa arma. Não tinha visto ela ainda nesse jogo. Agora não dá pra interagir. Vou prestar mais atenção nos objetos, né? Pra ver se dá pra interagir. Cara, meu dano tá muito baixo. Vamos ver se vai afetar ela. Fire Bullets faz varar os inimigos, né? Os projéteis. Essa arma não deve funcionar muito bem. Talvez aumente só o dano, alguma coisa assim. Acabou já. Imagino que não vai muito longe, mas ele vai ter a progressão permanente para me carregar entre uma run e outra, né? A ideia é mais ou menos essa. Agora eu tenho que encontrar o negócio. Aproveitar e tentar pegar o mecha. Ó, esse inimigo é bem chato, deixa o chão pegando fogo, né? Quando você mata ele. Nossa. Ferrou. Ferrou. Os inimigos estão correndo bem, né? Ó, o Tesla Defender já ativa automático, faz isso. Reparei. E... acho que eu vou vazar.
2 perks. Coletar cristal, cura. A arma também atira pra trás, caramba. Vou pegar essa. Pode ser útil. Por enquanto ele não tá me deixando escolher mais, né? Mas talvez falta alguma progressão permanente. Ó, multibarrel, nossa! Aí você faz assim. Aí sim, hein? Nossa, inimigo novo. O que é isso? É uma bandeira. Tommy Gun 2. Deixa eu trocar de arma. Ai! Então parece que as armas têm versão melhorada delas, né? Bom, ainda não habilitou o negócio lá que eu falei de ficar mais difícil com o tempo. Parece que tem um relógio. Aqui você gasta a bateria para recuperar a vida. Então, como eu falei, a bateria também é uma moeda, né, de certa forma, que você pode usar durante a run. A progressão temporária, né, da run. Gauss Rifle 2. Esse é uma arma, essas Gauss, elas varam os inimigos. Achei muito bacana poder trocar de arma, né? Não lembro de nenhum jogo da Tentons permitir levar 2 armas. Acho que nem o Judge, que era mais tático, deixava. Bom, dá pra sair. Pelo menos o primeiro chefe eu chego, né? Workshop. Transforma Energy Cells em itens úteis ou perks. Então, e agora? E agora? Cura, tô com comida cheia, não precisa. Gasto 5 cristais para Energy Cell. Não, vou guardar os cristais, né? Pra coleção permanente. Coletar cristal recupera vida. Nada muito interessante aqui não, ao meu ver. Essa deve ser uma perk exclusiva do Tesla, pelo visto. Vou pegar essa aqui que é um investimento, né, para eu recuperar as baterias. Eu gasto 10 baterias e 4 fases já se pagou, né? Aí acho que vale a pena. Tem algumas perks que acumulam, tá? Eles tentaram fazer de uma forma bem intuitiva isso. Tem que destruir estátuas nessa. Essas estátuas elas spawnam os inimigos. E aí você tem que destruir as estátuas pra ganhar a fase. Também acaba de brinde, né? Para de vir tanto inimigo na fase. Esses cultistas que ficam nas estátuas, né? Protegendo elas. Uma outra estátua brotou aqui. Caramba, as estátuas estão todas aqui. Se tiver muito difícil, eu acho que eu vou lá pegar o... Vou trocar de arma, aproveitar o buff aqui. Aqui dá pra desviar só andando, né? Essa é uma arma que não tá destruindo muito o altar não, né? Deixa eu trocar de arma aqui, senão... Ou eu posso ir lá tentar farmar o mecha. Tô sem skill. Poderia gastar a bateria pra soltar skill, mas não vou. Eu acho que esse cara conserta a estátua, só pode, né? Porque... Vou focar naquela estátua lá em cima à direita, né? Vou tentar destruir ela. Cara, tá ficando feio o negócio aqui. Eu vou precisar do mecha. Tá muito difícil. Vamos lá.
Nossa. Já foi. Aí já deu. Vou pegar os cristais. Tá bom, né? Deixei uma bateria, não tem problema. Deixei um cristal, não tem problema. Ah, uma perk que uma coisa que eu não sei o que é, ou uma perk. Bom, que eu não sei o que é. É um encontro estranho. Ou eu compro uma estátua escarabe que gasta 10 disso. Ou compro uma Volcanic Rock. Vou comprar isso aqui que eu não sei o que faz. Não sei o que aconteceu. Vou pegar essa. Tipo um dodgezinho, né? Aí aqui eu tenho Survive the Hive, que é um tipo de fase, e Defeat the Elite Monster. Pelo que eu sei, assim, quanto mais difícil a fase, em tese, melhor as recompensas, né? Por enquanto eu não sei ainda as recompensas e tal, mas são duas fases diferentes, né? Eu vou tentar essa aqui, vou arriscar. Ó, já tem algum item de interagir aqui. Troquei o Gauss Rifle por ela. Essa bala de fogo que sai da minha perk, tá? Ai, 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 tem uns tentáculos loucos aqui. Tem que matar os elites ainda, eles não spawnaram, tá? É tipo um boss, ó. Bom, a minha melhor chance, eu acho, é o Mecha, né? Uma shotgun 7. Acho que eu vou pegar. Ai, minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Não! Tentei teleportar, não deu. Putz. Vacilo. Aí você viu que tinha uma progressão pra reviver a Shelly, né? Então, só jogando você já destranca ela, pelo visto. As perks eu vou perder, né? É parte da progressão temporária. Aí, tem um relógio. E mede a radiação, ritual, lá, lá. Aí, ó, Doom Clock. Monstros ficam mais fortes com o tempo. Então, basicamente assim, quanto mais você enrolar nas fases, mais difícil o jogo fica. E aí você acaba que sacrifica um pouco a vantagem que você tem, né? Ah, tô ficando mais forte farmando na fase, ao mesmo tempo os inimigos vão ficar mais fortes, não vai dar muito certo. Então aqui é o meio que o lobby do jogo, né? Vou mostrar aqui em detalhes. Então, olha só, aqui é parte da progressão. Tá? Eu posso gastar os cristais para atualizar armas, que deve ser uma progressão permanente. Aí você vê que vai aqui até as armas mais fodonas no final, né? Tech interrogação. Não tem nada destrancado aqui, então eu não consigo começar com elas ainda. Só posso atualizar a pistola, né? Arma inicial. Aqui você compra slots de perks. Aqui você compra habilidades para você começar o jogo com elas, né? E aqui é a progressão permanente de fato que te dá bônus. Então olha só, aqui me deixa escolher mais coisas no mundo. Aqui, acho que tem que selecionar, né? Me mostra as recompensas do nível, vou pegar isso. Aqui deixa o mecha durar mais, né? Aumenta a duração do mecha. Adiciona cargas às habilidades. Adiciona carga de teleporte, também muito bom. Mais 10% de vida por ponto, legal também. Mais 5 Energy Cells no começo de cada run. Legal, né? Pra você começar com umas moedinhas dessa. Mais 5% de chance de encontrar loot, também pode ser que facilite o jogo, né? Mais power-ups e tal. Mais 5% de dano por cada nível. E aumenta o dano das habilidades, 10% por nível. Então, essas são as progressões permanentes. Eu acho que eu vou gastar aqui. Baratinho, né? Sobrou 30.
Deixa eu pensar o que é melhor. 30, pode pegar 10 essa aqui, talvez. Ou uma de 30, ou uma de 10, uma de 20, né? 5% de dano só não vai ser notável, eu acho. Eu teria que ter mais pontos, e para ter mais pontos eu preciso chegar mais na frente do jogo, né? Para ganhar mais por partida, por hora jogada, por assim dizer. E a carga adicional de teleporte. Deve salvar minha vida uma hora ou outra. Aí você vê que sempre que você gasta ponto, né? O próximo ponto fica mais caro, em vez de regra. Aí deu um achievement. É que eu podia ter comprado, eu não vou comprar. Mas beleza. Aqui é o local que você ativa o co-op local, tá? Você aperta aqui, aí você pode entrar com jogadores locais. Ele te dá a possibilidade de entrar com um jogador no teclado e outro no mouse, tá? Então dá pra jogar um co-op tendo só um controle. Não tem co-op online, né? Então pra quem for jogar online tem que usar um Steam Remote Play Together, ou melhor ainda o Parsec, né? Aqui é onde você escolhe os personagens, né? Por hora só tem o Tesla e a... esqueci o nome ali que já vejo. Aí você vê, ó, engenheiro, ele pode usar Energy Cells, que são aquelas baterias, né, da Run, no lugar de carga de habilidade. Então quando acaba as cargas de habilidade você pode gastar as pilhas que você tem para soltar skill a mais. Ele tem uma vida maior que os outros heróis, né, 100 de vida. Aqui é a Curi, que é outra personagem, ela tem uma vida bem menor, ó, quase metade da vida, né, uma velocidade mais baixa também. Eu acho, né? Não lembro se o outro era 300 ou 200. Ela pode usar Energy Cells no lugar de teleporte, então ela pode teleportar muito mais do que ele, né? Legal. Ela pode usar duas armas pequenas, só que aí o tempo de recarga fica maior. Não sei o que são armas pequenas, né? Teria que saber o que é isso. Aí, ó, tipo pistola. Legal. Mas o jogo deve ficar mais difícil, né? Acho que ela é mais lenta mesmo, né? Ela é mais lenta, né? Então ela é um personagem mais avançado, eu diria, né? É isso, né? Não tenho mais cristais. Aqui você tem o Help, e ele te explica, né, das habilidades, armas, perks, Energy Cells, cristais, lugares de interesse e New Game Plus. Então depois que você termina uma run, você zera, você vai aumentando a dificuldade. Mais ou menos para quem jogou o Neon Chrome, que foi o outro roguelite Twin Stick Shooter deles, como se fosse o nível de Overseer, né, pelo visto, que você vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil, a progressão provavelmente vai te carregando um pouquinho mais, talvez, né, talvez libere mais coisa de progressão com isso, não sei, e etc. Aqui é o lugar para você começar a run. Eu acho que eu já fiz uma runzinha básica, já deu para sentir um pouquinho do jogo, tá bom. Acho que eu já vou ativar o co-op local. Então vou entrar aqui com um joystick e vou entrar com um player. O que eu vou mostrar para vocês? Cada player vai ficar com uma cor, tá? Tá atualmente com um bugzinho onde uma cor se repete, pelo menos para mim que estou colocando no teclado. Pode ser por isso, tá? Então fica meio estranho, mas eu já confirmei com o dev que é um bug, eles devem arrumar isso em breve. Então vou entrar com um no teclado e um no mouse. Um teclado e mouse e um no joystick. Dá pra extrair personagem diferente? Deixa eu ver. Com esse player eu vou vir aqui na Curi. Aí, ficou um personagem diferente, olha que bacana. Então se você tiver os 4 personagens trancados, você consegue jogar com todos. Tem uma coisinha ali em cima que eu acho que é pra destrancar o Lovecraft. Mas deve ter que ter alguma coisa específica, né? Passar de alguma fase, ter zerado, encontrar algum item, algo assim, para poder destrancar ele, eu acho. Tá? Aqui é onde você começa a run de fato. Eu vou começar uma run para testar o co-op local. Não sei se dá para reviver jogador, não sei como é que é a câmera, olha o tanto de opção, olha os íconezinhos das recompensas, né? Tipo, esse aqui recompensa uma arma, esse aqui recompensa uma perk. Tem as perks brancas e a perk azul, né? Talvez a perk azul seja uma perk mais rara, né? Vou pegar a perk azul para ver o que é. Tá, vou deixar o outro player parado lá, o reloginho lá no canto. Você vê que o outro player não começou com mecha, né? Parece que só o player 1 que vai começar, imagino. Se eu não me engano, o outro jogo também fazia isso. O Tesla vs Lovecraft. Aí você vê que a câmera afasta, né? Ele não tem um split screen, a câmera vai se afastar. Ela já vai morrer. Ó, aí a câmera centraliza no player que tá vivo, né? Os players que estão vivos, no caso, se tivesse mais de um, pelo visto. Dá pra deduzir isso. O jogo parece que ficou mais difícil, né? Ou porque não tenho arma ainda, e aí eu tô...
voltar a dar uma enrolada neles. Quando a coisa ficar feia, eu ativo o mecha. Reparei o inibidor. Eu ativei o mecha, na verdade, mas tudo bem. Vou aproveitar e limpar aqui. Ó o relógio aumentando lá, ó. Eu falei, né? Agora eu vaso. Deixei 2 cristais, mas tudo bem. Aí você vê que é só uma recompensa, né? Por isso as perks são iguais para os dois. Imagino que o outro player vai continuar morto. Deixa eu ver aqui. Tá mostrando aqui. Próximo player. Outro player tá morto. Eu tenho um botão de reviver aqui. Precisa de 10 Energy Cells para reviver o jogador. Olha que legal. Então você consegue reviver o jogador gastando os Energy Cells, que são recurso da progressão da run, né? Que você não consegue levar entre uma run e outra. Aí você vê que eu perdi aquela fase que tava dando arma, né? Agora tem essas duas opções aqui. Acho que eu vou aqui para depois pegar outra perk azul. E aí virou um single player, né? Na prática é isso. Enquanto não reviver o outro personagem, vira um single player. E aí eu vou jogar aqui o máximo que der e aí a gente encerra. Mas deu pra ver isso, né? Deu pra ver que dá pra reviver. Mas como todo roguelite tem alguma limitação, né? Vê que essa run tô tendo um azar ferrado que não tá vindo uma arma pra mim, né? Com a arma inicial ainda, tô sem skill. Então tô tendo que fazer milagre, ó. Aí uma arma. O reloginho aumentando ali, né? Pra botar a pressão. Depois eu mostro o que ele faz, né? De bônus pros inimigos. Olha o tanto de cristal. Meu Deus. Passou de fase. Sai. Mais uma perk. Aí eu venho pra cá, você vê que eu tenho... Você tá me deixando vir aqui. Ah, tô aqui, né? Na verdade, verdade. Eu posso ir pra lá ou pra baixo. Aqui. Eu tô tendo azar com arma, né? Se não fosse a estátua ali... Analisar. Ah, aqui vai fazer vir mais monstros, eu acho. Vou guardar esse nuke aqui, tomara que não suma. Ferrou. Aí você vê que dá uma recompensa, né? Quando você mata muitos inimigos simultâneos. Dá alguma recompensa. Acho que vem power up na hora, vem perk, né? Pelo menos o Tesla vs Lovecraft tinha isso. Você pegava até perk fazendo multikill assim. E às vezes é legal você deixar os inimigos acumularem, né? Aqui é meio complicado porque tem um reloginho, né? Então você tem que rushar a fase o máximo possível. Mas considerando que essa fase aqui tem tempo, né? Aí. Bônus power up spawned, ó. Aí tem que fazer o quê? Pegar data. Aí. Sai. Sempre vai ficar algo pra trás, é incrível. Mais uma perk dessa. Aí aqui eu tenho 2 caminhos também.
Vou ir por esse, né? Parece mais longo. Não sei se tem isso mesmo. Ó, tem um revive aqui, olha que legal. Consegui reviver ela sem gastar nada, olha que bacana. Por algum motivo, né? Deu pra reviver o jogador sem gastar nada. Ou gastei, não sei, né? Pode ser também, de repente eu tinha 10 baterias e não vi. Acho que quando eu gravar o vídeo, depois eu assisto e vejo se eu tinha 14 baterias ou não. Você vê que o medidor de bateria é idêntico para os dois, né? De bateria e de cristal. Ficou o cursor do mouse do outro player ali, parece. Mini bugzinho de nada. Deixa acumular, né? Tô com o mecha pronto. Achei muito legal poder guardar o mecha, né? Pra uma hora mais apropriada. Fica mais tático, né? E às vezes você vai morrer também com ele pronto pra ativar. Não sei se dá pra destruir isso aqui. No outro dava, né? No Tales of Lovecraft dava. Ó. Perdi um pouquinho de vida pra me curar e perdi vida de novo. Caramba, a parte tá ali. Vamos lá. É, não deu muito certo. Achei que ia... Nossa senhora, aí sim, hein? Olha ele ricocheteando, que bonito, cara. Oi? Que isso? Ah, é o workshop que você gasta as baterias, eu não tenho nada. Eu poderia gastar minha progressão permanente pra pegar um pouquinho disso. Não vou fazer. Vou fechar sem ativar nada. Mas beleza, já sei o que é aquele ícone, né? Ah, ele tem uma interrogação azul no outro. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Se eu consigo matar o chefe também dessa vez, né? Passar de capítulo. O co-op em si eu vou ficar devendo, como sempre, né? Tenho muita condição de testar o co-op. Com sorte eu consigo algum dia gravar um outro vídeo separado de co-op sem comentários, como eu faço às vezes. Utilizando o Parsec, né, pra jogar online, costumo utilizar ele. Ó, uma arma aqui, Revolver 2, vamos pegar. O Revolver eu acho que ele vara os inimigos, ou sempre ou quase sempre, tá? Melhor do que a pistolinha inicial. Não lembro se tem essa distinção aqui, na verdade. É uma besteira, né? Acho que eu não dei muita sorte nas armas nessa run, né? O mecha tá pronto. O Tales of Defender era skill no outro jogo. O teleportezinho tá faltando aqui. Ai, agora. Perfeito. Ficou muito útil fazer isso porque cura é um power-up, né? Então é uma das formas de você meio que tentar spawnar uma cura, né? Ficou bem legal. Como a cura no roguelite é preciosa, né? Você carrega a sua vida entre as fases, nesse aqui. Ficou bacana. Vou aproveitar o attack speed extra e usar o revólver. Vazei. Tinha uma arma ou uma perk? Perk. Monstro se move mais devagar, com certeza. Ó, não sei o que vai ser isso. A gente vai me dar duas escolhas, né? Um evento aleatório ou... Curar, não preciso. Ó, eu tô com 17 baterias. Vou olhar isso agora, né? Próxima vez que me deixar reviver o player lá, se eu conseguir chegar nisso.
O lance do relógio eu não mostrei ainda, né? Acabei que esqueci. Acho que entre uma fase e outra eu consigo mostrar o que ele faz. Ó, purinha. Vazei. Um monte de pilha ali. Meu Deus, deixei tudo as pilhas. Tá bom. Acho que ele deixa os dois, ó. Ele não tá uma barra, tá um mais. Então as duas recompensas. Será que eu ignoro isso? Perdi 10 de vida. Ah, me ferrei. Me ferrei. Só perdi vida. Legal, né? Meio que um RPGzinho de escolha, né? Oh, boa, hein? Aumentar o alcance teleporte. Legal. Aqui tem uma interrogação ou uma loja melhor. Eu vou na interrogação. Legal. Meio de sorte aquilo ali, né? Não devia ter pego a arma enfasada. Agora já sei. Não imaginei que tinha uma chance de eu sair de mãos vazias, né? Ainda perdendo vida. Me ferrei legal. Então foi bom que deu pra mostrar que isso acontece, né? Olha o tanto de carga de teleporte que eu tenho. Só faltou uma arma boa, né? É, lembrando que é estátua, tem que destruir a estátua. Ai, 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 ai. Tá, deixa eu pegar as partes do mecha, porque... Cara, não tava conseguindo teleportar. Ou porque os inimigos estavam me irritando, né? Cara, não tô conseguindo teleportar, não. Juro pra vocês, bugou meu teleporte. É, não sei o que houve. Não sei se é alguma coisa da fase ou o que, né? Ó, destranca coisas também entre as runs, né? Alguns roguelites fazem dessa forma. Eu destranquei perks. Aí acaba que você vai ficar mais forte também por causa disso, né? Ó, que legal. Arma de laser, massa. É, infelizmente nem cheguei no boss dessa vez. Mas deu pra mostrar um pouquinho o co-op, né? Ó, não destrancou armas aqui ainda. Não sei como é que faz pra destrancar elas aqui. Research, comprar perk. Eu vou comprar isso aqui, não sei pra que serve. Deu? Ah, acho que você começa a fase com essa perk, pelo visto, né? Aí é massa. Se toda vez começar com essa perk, tá ótimo, né? Ó, move speed, vida extra. Cara, o 10º tiro dá 3 vezes o dano. Muito bom, né? Basicamente, acho que duplica o DPS, mais ou menos, no cálculo aí. Melhor do que esse aqui que dá 20%. Esse aqui em tese dá tipo 100%, né? Se for uma arma rápida, é massa. Selecionar essa. Aí tá selecionado ali embaixo. Aí eu não sei se isso que eu fiz é uma progressão temporária ou permanente, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer um teste rapidão. Ó, aqui seria a seleção de capítulos, né? Então quando eu passar de capítulo eu consigo talvez já começar do próximo, né? Só que esse fica um pouco mais fraco em tese, né? Por não ter os power-ups, não ter as perks e tal. Tá, eu vou jogar, eu não tinha mostrado a questão do relógio. Vou fazer um teste rapidão. Eu comecei com a perk. Não sei se ele vai mostrar quando der o crítico, né? Alguma coisa diferente. Tô achando estranho que o negócio do relógio era pra ele me avisar quando
quando desce bônus pros inimigos. E parece que não tá avisando. Assim, o jogo teve algumas atualizações hoje, às vezes bugou alguma coisa numa delas, né? Pode ser também. Tipo, não consegui teleportar ali, eu não entendi o que era. Se era a limitação da fase... ou o quê? Ai, ai, ai. Ó, laser gun. Não é o que eu esperava, mas forte, né, parece. Ó, ricocheteia já, naturalmente, ó. Lavar inimigo e ricocheteia. Bem completinha já. Ó, tem um guiche de arma aqui. Tesla Shotgun, vou pegar. Legal. Ó, o Jacob Stick aqui, que é muito legal. Vou dar uma enrolada por causa do relógio, tá? Vou esperar encher o relógio ali. Pra ver se vai dar alguma coisa. Eu peguei uma versão disso aqui de skill, né? Se eu tinha pego, ele já usava na hora já. Não sei porquê. Eu destranquei agora, né? Às vezes não tinha destrancado e tem uma versão de power-up dele. Meio estranho. Tem um power-up igual a uma skill, mas... quem sou eu pra criticar? Vamos esperar o relógio encher. Aí eu saio dessa fase. Aí eu encerro a minha run. E já testo se as perks... se é permanente, né? Se eu gastei à toa os meus cristais com progressão temporária da fase, né? Ó o relógio lá, ó. Aí se brincar eu não deixei ele encher mesmo. Aí, ó. Doom Increases, eu não tinha deixado. Parece que a vida dos monstros aumentou. Acho que tem um local que vai mostrar, quer ver? Vou escolher. Ó, Poison, legal. Quando você completa uma fase, recupera 15 de vida, muito útil também. Vou apertar o X, que é o Dark Rituals, aí, ó. Então aqui, toda vez que o reloginho ali encher, aqui você vai conseguir ver os debuffs ou buffs, né, dos inimigos ou debuffs seus com base nessa run. E aí você vê que o relógio parou, né, e continua de onde parou. Então eu tava indo muito bem, pelo visto, pra não deixar o relógio encher. Apertando o Y aqui eu vejo meu personagem, as perks que eu peguei, as armas, né. E tal, legal, a skill. Aí o que eu vou fazer? Abandonar jogo. Abandonei essa run. Tem que juntar 125 Energy Cells numa run pra reviver a Shelley. É difícil. Então você tem que ir um tanto longe na run pra conseguir, né? Ó, minha perk tá ali. Então é permanente isso aqui. Muito bom. Aí sim. Gostei. Aí é útil, né? Começar com perk já. Aí você pode começar, por exemplo, com essa perk aqui, né? E você consegue ter mais Energy Cells disponíveis. Mais legal. Ou um inimigo mais devagar também é muito bom. Porque tem uma hora que eles ficam mais rápidos que você logo, né? E aí fica muito difícil sobreviver. Enfim, bacana. Eu queria saber se era só para run ou se toda vez vai resetar. Né? Tipo, comprar habilidade. Não sei se é só para run ou se você sempre vai poder escolher ela depois de comprar, né? Se você já começar com ela e sempre começar, pode ser útil pegar alguma. Tipo, nova, que eu acho que é a melhor dessas aqui. Sobre Self-Defense Weight, ó, isso aqui é a logo dos criadores do jogo, tá? Então, numa forma de bigorna. Bom, gente, é isso. Acho que já deu pra mostrar um pouquinho do jogo, deu pra sentir um pouquinho da progressão, a dificuldade, os recursos dele, o formato dele, né? Deu pra ver que é difícil realmente, comparado aí ao Tesla vs Lovecraft, que era mais arcadesco, né? Esse aqui ficou bem mais difícil. Não sei dizer se foi bug aquela hora do teleporte que me fez morrer na run. Aí você vê que ele te mostra os indicadores de power-up, das partes do mecha, né? Isso desde o Tesla vs Lovecraft já tinha. E é legal que aí você pode priorizar isso, né? Tipo, vou fazer uma rota para tentar pegar os power-ups. E aí no co-op, embora ele não tenha tela dividida, como a câmera afasta, você tem a possibilidade também de cada um pegar as coisas separadas, né? Você cuida de um canto, eu cuido do outro. Fazer objetivos separados para acelerar a fase, né? Se você conseguir, claro, que talvez
possivelmente fica mais difícil o jogo com base no número de jogadores. Deu pra ver a questão de reviver jogadores, né? Que você pode gastar as baterias pra reviver eles ali entre uma fase e outra. Ou por algum motivo entre uma fase e outra ele te dá a chance de reviver, né? Aparentemente de graça, depois eu vejo se teve custo ou não. Então é isso, né? Deu pra sentir um pouquinho a vibe do jogo, deu pra ver como é que é a progressão, deu pra ver a dificuldade, deu pra ver todas as mecânicas básicas. New Game Plus vou ficar devendo, com certeza, né? Sempre falo que um roguelite bom, embora você às vezes consiga zerar ele em meia hora, uma hora, dependendo do tamanho da run, pra você ter a habilidade de zerar ele, no geral vai levar aí, eu espero que pelo menos umas 10 horinhas, né? Não mais que isso também, senão fica frustrante pra primeira zerada. Gostei bastante do formato do jogo, embora eu ainda prefira um pouco a pegada do Neon Chrome e do Judge, eu acho que a ambientação deles me agradou mais, pelo menos, né, pelo tipo de combate e tal, mas ficou muito bacana, deu pra ver que foi uma puta evolução em relação ao Tesla vs Lovecraft, que eu joguei bastante, relativamente falando, né, ter jogado pelo menos uns 40 horas dele pra mais, vários New Game Plus e tal. E espero que eu vá jogar mais ou menos o mesmo tanto desse aqui também, né, com sorte eu consigo aí mais pra frente gravar um vídeo em co-op para mostrar na prática como realmente é o co-op dele. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fica aí a dica. Tesla Force, né? Cooperativo local para 4 jogadores. Quem for jogar online, lembrando, tem a opção de utilizar o Steam Remote Play Together ou o Parsec para isso, né? Lembrando que aí vai precisar ter pelo menos um joystick para os jogadores, né? Um jogador pode ficar no teclado e mouse, mas a gente teria que estar no joystick para funcionar. Ou com algum emulador muito louco de joystick que use o mouse como analógico direito, se tiver. Porque sem analógico é meio ruim o jogo, né? Você não vai conseguir mirar bem. Então é isso, fica aí a dica. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima.